Olá a todos e todas, bem-vindos ao canal Gestão Integrativa. Eu sou Ana Paula Candeloro, executiva, conselheira, mentora de startups e especialista em governança corporativa e ASG, ambiental, social e governança. Oi, Ângelo. Olá, e eu sou o Ângelo Calori, palestrante, instrutor e consultor em governança corporativa, compliance e ética. E esta é a segunda parte sobre os conselhos disruptivos. E agora a nossa vinheta. Bom, então vamos continuar falando um pouquinho sobre os exemplos e os conceitos que o Huang traz nesse novo modelo de organizações e alusão às florestas tropicais. Vamos falar um pouco sobre esse elemento tribal, que até poderia ser o conselheiro independente, na verdade. Não é, Ângelo? Como é isso? Ele tem essa visão, e isso por cérebros tribais, né, que o Huang comenta nas suas publicações, a visão de que por tribal a gente tem a necessidade e foi ensinado a confiar em quem está muito próximo e não quem está distante, né? A visão de tribal mesmo. E eu acho que acaba isso refletindo nos conselhos ainda, e até pelo estudo, a falta de diversidade nos conselhos de administração, por conta daquela perenidade também, né? Permanência muito excessiva, justamente por quem a gente confia em quem está próximo. Então tende a não renovar. Esse pensamento aí do tribalismo, ele acaba interferindo, né, na incorporação do independente, não é? Sim, porque o independente ainda há dos indicadores que eu fiz do IBRX, é o dos melhores, mas ainda assim tem muito o que crescer. Por exemplo, ele é praticamente antagônico com a participação das mulheres, que Sim. também é um tema importante, ainda pouco representativo nos conselhos de administração e que afetam sensivelmente a diversidade. A gente vai certamente falar sobre o Lalu quando eu estou falando em relação à presença das mulheres. O sentimento, enquanto, né, a mulher ela é muito mais sentimento, muito mais emoção, a gente está perdendo essa oportunidade com essa falta de diversidade, não é? Não é exatamente a mulher que é sentimento, é a energia feminina presente em cada um de nós, isso é importante destacar. Todos nós temos a energia feminina e a energia masculina, mas a gente vai falar mais sobre isso quando a gente discutir o Lalu. Aguardem. Ângelo, então, fala mais sobre outros conceitos que eu sei que são super legais e que o Victor Huang traz pra gente. O Huang, ele reforça bem a questão do conceito do fluxo, lembrando da questão das florestas tropicais, né? E o fluxo livre de talentos, ideias e de capital, interagindo e não como clusters separados. O Huang também comenta dos fatores para a inovação. Vou passar aqui para vocês para não perder nenhum. Isso. Diversidade de talentos, confiança além das barreiras, motivações além do curto prazo, promoção da colaboração e experimentação entre os indivíduos. E ele ainda comenta, tem como as regras, né, do Victor Huang para inovação. Quebre as regras e sonhe. Abra as portas e escute. Confie e seja confiável. Experimente em conjunto. Busque justiça, não vantagem. Erre, fale e persista, e pague adiantado. E é claro que ele não está falando apenas de um pagamento financeiro, mas uma visão de reconhecimento. É bastante interessante olhar como isso funciona e colabora com o fluxo para a inovação. Isso, assim, é muito legal, né? A gente vê o Huang com esse trabalho em 2012. 2 anos depois vem o Lalu com o livro, né? Com esse estudo que ele fez de algumas organizações, o Reinventando as Organizações, empresas que trabalham com uma forma diferente de gestão e vem obtendo muito sucesso. Empresas conhecidas, como por exemplo a AES, a Patagônia, enfim. E para quem não sabe, né, o Frederic Laloux é um belga que se mudou da Bélgica com a família para morar numa ecovila
no estado de Nova York. Ele tem uma formação em coaching, tem um MBA pela INSEAD e ele é um ex-executivo da McKinsey. E em 2014, então, ele fez esse estudo, né, Reinventando as Organizações. É um livro super bacana. Ele traz alguns conceitos que ele chama de, na verdade, algumas revelações, né, que ele chama de breakthrough. São alguns pontos em comum que ele observou nessas empresas. Ele fala da autogestão, mas a gente não vai falar aqui sobre isso. A gente quer trazer outros pontos aqui que são importantes, né? Para isso que a gente está discutindo com relação a florestas tropicais e inovação. Essa questão desse wholeness, que ele chama, que a gente acabou traduzindo como esse senso de plenitude, né? O que seria? Ele fala muito em que o funcionário deve deixar, aliás, a empresa deve oferecer ao colaborador um ambiente seguro para que o colaborador se sinta confortável, né, em deixar cair a sua máscara, para que ele seja ele próprio e, em sendo ele próprio, ele se sente confortável, né, em criar. Isso já proporciona, como a gente viu no vídeo anterior, aquele meio ambiente propício para gerar espontaneamente a inovação. Então, foi... E por meio ambiente, eu achei bastante interessante o estudo de Laloux. Ele olha detalhes importantes, inclusive como o ambiente físico das organizações, né? Que são construídas e questionados aqueles lugares. Você tem até o seu cantinho do café, mas ninguém para cozinhar junto na empresa, né? E as empresas altamente inovadoras e as startups tem mostrado isso diferente, o reflexo da cultura inovadora, né, moderna, está relacionada inclusive ao ambiente, né? E ele fala então que o ambiente pode ser um efeito das empresas mais conservadoras, as antigas ainda, de uma visão de barrar também, deixe seus sentimentos e essas coisas na sua casa. Aqui não é a sua casa, então o ambiente não é para ser tão acolhedor assim. E ele promove muito isso, um ambiente acolhedor que se pareça com um lar, com uma casa. E aí a gente vê as empresas, né, com mesa de ping-pong, pebolim, fliperama, tobogã. Isso. E uma outra coisa também que ele fala é criar aqueles ambientes de profundas conversas, conversas com sentido, significativas, porque realmente isso vai trazer, né, vai fazer gerar aquela inspiração para aquele pensamento inovador, que isso inspira a criatividade. E você falou, né, aquilo que as empresas que atuam naquele formato da revolução industrial, elas fazem com que o colaborador, quando chegue àquele ambiente, ele tem que ser diferente, né? Ele chama de o eu profissional, né? Isso. Bem isso, o eu profissional para deixar use determinação, foco, deixe emoções e fraquezas de lado. E o Laloux, ele comenta que apenas pelos estudos aí que ele fez, 1/16 do que somos é mostrado no ambiente corporativo tradicional. E aí, voltando, né, àquela fala da energia masculina e da energia feminina, no ambiente corporativo tradicional, a energia masculina, né, de fazedora, competidora, da ambição, do poder, do realizar, ela é muito mais valorizada, enquanto que o lado presente em cada um de nós, da energia feminina, que é da empatia, do acolhimento, da tolerância, da mediação, ele é tido como um lado mais frágil e as pessoas muitas vezes acabam se envergonhando dele. Por isso que Laloux fala, é importante que esses dois lados vivam em harmonia e que esse lado que é tido como desvalorizado, o lado da fragilidade, seja trazido à tona, porque isso vai gerar essa criatividade espontânea. Então é essa diversidade que vai ser esse fomento do diferencial competitivo e estratégico da companhia. E eu acho bastante interessante trazer e didático que Laloux faz algumas comparações para nos ajudar a entender como isso funciona, né? E ele olha a visão, ele faz o comparativo que empresas não gostam de desordem, porque é mais fácil controlar a ordem, né? Então, por isso, um ambiente não propício a esse individualismo, o entendimento do profissional, do ser, mais do que do profissional.
E ele faz essa comparação, então, com o exército, por exemplo. E a gente vê isso claramente. Eu fui em cenas, né, automaticamente, em cenas de filmes que mostram o exército fazendo bem isso, né? É o sargento, é o capitão, é o general controlando suas tropas, porque ele entende, né? Laloux faz esse paralelo, então, para mostrar que o exército padroniza porque o padrão é mais fácil de controlar. É bastante interessante. Ângelo, mas você sabe de uma coisa que eu acho bem legal no Laloux? O que você está falando, Ana? Lembra? Ah, lembra, as reuniões sem ego. Isso, pessoal. Isso daqui está presente num network, aí, um conglomerado, é uma rede de hospitais psiquiátricos na Alemanha chamada Heiligenfeld. Eles fazem as chamadas reuniões sem ego, onde o que acontece? Eles tocam um sininho como esse, toda vez que alguém do colegiado percebe que uma pessoa está falando tentando obter uma vantagem para si própria ou falando que não seja para o bem da companhia, alguém toca esse sininho e aí todo mundo deve ficar em silêncio até o som terminar de reverberar e todos devem refletir: a quem eu estou realmente servindo? Não é legal isso? Isso é muito interessante porque faz a pessoa, não só o tempo de pensar, né? Não é só o sino para parar, mas também o tempo de pensar e progressivamente mudando de comportamento. E aí, o que acontece? Toda vez que a pessoa que está falando, de repente olha que alguém está se aproximando do sininho, ele próprio já recolhe a sua fala, ele já presta atenção no que ele vai falar e ele já refaz ali o argumento. E essa rede, ela também promove muito, né? Obviamente, a comunicação não violenta, a escuta ativa, e tudo isso é muito importante nas reuniões colegiadas. A gente deveria trazer práticas como essa para os nossos conselhos. Sem dúvida, né? E eu acho muito difícil conseguir ouvir alguém porque o sino acho que não vai parar de tocar no começo, né? Gente, será? Olha, casos e casos, né? Não generalizando e nem de nenhuma forma pejorativa, né? Só uma brincadeira para a gente refletir sobre isso. Vai ter muito sino tocando, mas a gente aprende, né? Pessoal, todo mundo adotando um sininho nas próximas reuniões, hein? Mas uma outra coisa, terceiro, né, que ele chama de breakthrough, é a questão do propósito, né? Que, na verdade, é um tema que já é recorrente, todo mundo já vem tratando isso nas agendas, mas ele diz que o propósito, ele está em constante evolução e a companhia, ela segue, na verdade, o propósito, e a governança toda, ela é direcionada, ela deve ser moldada para o que o propósito diz que deve ser feito. Então não é, na verdade, ao contrário. Primeiro eu crio a companhia, depois eu vou pensar sobre o propósito. Isso, obviamente, não existe. Na floresta, as coisas vão crescendo em volta do propósito que se criou. Exato. As coisas conectadas. E os autores, inclusive, né? Porque ele fala muito que as organizações são seres vivos. Dinâmicos, em movimento. Bastante interessante. Ele conclui com uma questão interessante que ele fala o seguinte, né? Quando a gente deixa uma parte de nós, a gente deixa o nosso potencial também, nosso pleno potencial, que não leva para esse propósito também, não é? E é interessante, tem um pensamento que foi dado durante muito tempo para um discurso do Mandela, mas na verdade ele é de Marianne Williamson. Ela é uma escritora americana. Eu vou ler aqui para vocês algumas passagens, não um discurso inteiro, claro, mas bastante interessante sobre esse aspecto. Ela fala que, de fato, você se fingir pequeno não serve ao mundo. Não há nada de esclarecedor em encolher para que as outras pessoas não se sintam inseguras perto de você. Se abra e se mostre, né? Essa acho que é bastante importante de a gente mostrar o que as pessoas indo completas para as organizações, podem colaborar
com a inovação, que era o objetivo disso, e nessa disruptura de um modelo de gestão de negócios. E aí entra a gestão efetivamente integrativa, como a gente está falando. Isso, porque a gente quer pensar na organização como um todo, não apenas como uma máquina fazedora de finanças. A gente tem que pensar no lado material e no lado espiritual da companhia também, né? Por isso a gente fala em organizações humanizadas, isso é muito importante. E estabelecer essas condições naturais para propiciar inovação de uma forma espontânea. Numa floresta tropical. Pessoal, então foi isso que nós quisemos trazer nesse primeiro vídeo com 2 capítulos sobre conselhos disruptivos e esperamos vocês para próximos temas. Pessoal, aguardamos sugestões de temas para as nossas próximas pautas. Por favor, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, deem like no vídeo e nos sigam nas redes sociais. Estamos no Facebook, no LinkedIn e no Instagram. E por favor, mandem comentários, dúvidas, perguntas, sugestões, que a gente vai olhar tudo com muito carinho. Isso mesmo. Obrigada por terem nos assistido e até a próxima. Obrigado e até a próxima. Não, primeiro eu tenho que bater o sino, depois você... Ah, eu falo do sino da reunião? Não, você não fala você nada. fala o quê? Ah, você tá. tem que fazer uma cara de que não sabe. Tá. O que você tá falando? Tá muito bom. Tá. Isso tudo vai pro ar. Nem tudo, só autorizado. Só o que for autorizado. É. Tá, fala isso. Ai, meu Deus. Todo platão rápido. 3, 2, 1.